Graças a Paz, nosso Senhor Jesus, amém? Vamos louvar e adorar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor. A Ele, todo tom e toda a voz cantem glórias. Amém? Quem conhece Resgate vai lembrar dessa. Ele que sonda o meu interior, conhece por dentro, sabe como eu sou. Nesses meus tempos, tudo me faz viver. Eu sou Senhor, Ele me faz viver. Ele que sonda o meu interior, conhece por dentro tudo aquilo que eu sou. Nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais desse universo de amor. Ele que sonda o meu interior, conhece por dentro, sabe como eu sou. Nesses tempos, tudo me faz viver. Eu sou Senhor, Ele me faz viver. Ele que sonda o meu interior, conhece por dentro tudo aquilo que eu sou. Nem seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais desse universo de amor. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da Palavra de Deus, quero desejar a todas as mães um ótimo dia na presença do Senhor, nesse grande ministério que é o de ser mãe. Que o Senhor lhes deu esse privilégio. Portanto, receba o meu abraço e as mais ricas bênçãos do Senhor. Na próxima palavra estarei trazendo uma reflexão bíblica e
aproveitando a oportunidade para falar com toda a igreja e também com as nossas irmãs. Nessa hora agora te convido para abrir a sua palavra em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, quando estaremos lendo dos versículos de número 1 até o versículo de número 11. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11. A palavra de Deus nos diz assim: Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz. De modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Quero pensar no tema preparados e antes disso gostaria de orar com você. Feche os seus olhos, por gentileza. Pai, nós bendizemos ao Senhor por mais este dia. Exaltamos o Teu nome e agradecemos ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem dispensado a nós. Nós te bendizemos, ó Deus, e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e que esta palavra venha fazer morada em nós, para que aprendamos com ela e vivamos para a glória do Teu nome e para a alegria do Senhor. Nós te louvamos e pedimos ao Senhor que abençoe a todas as famílias que estão nos ouvindo nessa hora e que o Senhor possa ter liberdade de agir no meio do Teu povo. Essa é a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, estamos aqui diante de um texto que foi escrito aos irmãos em Tessalônica, que vai falar do dia do Senhor. Ele vai dizer, nós não sabemos o dia, ou a hora, ou tempos, ou épocas que o Senhor virá. Então, ele é bem claro dizendo assim, olha, irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que esse dia será uma realidade para todos, sem exceção. O dia do Senhor será para todos. Portanto, queridos, eu peço que vocês estejam atentos ao que a palavra do Senhor vai nos dizer. Que nós não sabemos tempo. Há pessoas que querem marcar época, marcar data, e nós não sabemos. O fato é que isso não importa saber a data, porque o que importa é que nós estamos na luz e nós não podemos ser surpreendidos com a chegada, como o ladrão faz com a chegada do dia do Senhor. Então a palavra de Deus aqui vai dizer assim, olha, vocês que estão na luz, vocês que pertencem a Jesus, estejam sempre preparados. Portanto, nós devemos estar, de acordo com o texto, sóbrios e vigilantes, atentos, porque
esse dia é certo, ele virá mais cedo ou mais tarde. Mas nesse processo de espera do dia do Senhor, ele diz assim, olha, vocês devem estar vestidos com a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Portanto, queridos, nós precisamos entender que nós, de uma maneira natural, diante do dia do Senhor, sem a vinda de Jesus, nós estaríamos perdidos, fulminados. Entretanto, a ira de Deus não está mais sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor, porque a ira do Senhor, a ira de Deus contra o pecado não está mais sobre a sua vida, não está mais sobre a minha vida. Portanto, duas perguntas básicas eu quero trazer para que os irmãos reflitam nessa oportunidade. Qual tipo de cristãos nós temos sido? Exatamente isso. Em tempo de tragédias ou não, em tempo de dificuldades ou não, qual tipo de cristãos nós somos? E a segunda pergunta é: onde verdadeiramente está a nossa esperança? Nós podemos refletir nessas duas perguntas e fazer uma análise crítica da nossa fé e do nosso comportamento. Será que nós temos essa capacidade de refletir sobre essas duas perguntas? Bem, nós podemos pensar sobre vários aspectos. Podemos pensar nessas perguntas sob o prisma da nossa fé. Podemos pensar também no prisma da nossa santificação, ou qualquer outro aspecto com relação ao nosso comportamento ético, moral mesmo falando. E todas essas reflexões precisam nos levar à natureza de Deus e precisa nos trazer um pensamento a respeito do que nós praticamos, do que nós fazemos, do que nós pensamos, de como agimos. Então, queridos, o texto é claro, porque nós sabemos que a ira de Deus não está mais sobre nós, sobre os nossos ombros, vamos assim dizer. Por quê? Porque Jesus desviou a ira do Senhor contra o pecado, quando ele se fez maldição no nosso lugar. Quando ele foi para aquela cruz sem merecer, quando ele perdoou os nossos pecados, portanto nós não estamos debaixo da ira de Deus mais, e louvado seja o nome do Senhor por causa disso. Mas pense no momento atual. A população mundial está alarmada e nós não somos diferentes. Com tantas preocupações relacionadas a essa pandemia, medo de se contaminar, medo de adoecer, medo da morte, medo a respeito das questões econômicas do nosso país. São tantos medos e tantos pensamentos que passam pela nossa mente, e aqui eu quero te convidar a se voltar para o texto e pensar na mente de um cristão que pensa segundo Jesus. Quanta incerteza, quanta insegurança nós estamos vivendo. Então, de fato, muitas vezes nós ficamos presos a essas circunstâncias e corremos o risco de nos perder nesse processo. E eu digo nos perdermos nesse processo da maneira correta de pensar, da maneira correta de agir e da maneira com que olhamos para o Senhor e para o mundo. Antes dessa pandemia, milhares
e milhares de pessoas morriam todos os dias. No mundo todo. Números não catalogados à risca, mas de diversas doenças. Em decorrência de mortes no trânsito, decorrentes de morte pelo tráfico, por conta de drogas, assassinatos, enfim, mortes naturais. E essas coisas não eram divulgadas. Então nós passamos a nossa vida e muitas vezes sem pensar. Agora que o noticiário não para de falar das mortes e contaminações pelo Covid-19, aí ficamos alarmados, ficamos muito preocupados, como se a nossa vida realmente não fosse um risco todos os dias quando nós saímos de casa ou até mesmo quando estamos quietinhos dentro da nossa casa. Como era o seu comportamento e a sua forma de pensar antes da pandemia? E como é hoje, depois da pandemia? Ou durante essa pandemia? Qual era a sua preocupação antes disso tudo acontecer? Qual era o tipo de vida que você levava? Qual é o tipo de pensamento que você refletia? Será que nós pensávamos no dia do Senhor? Será que nós realmente refletíamos que o dia da nossa passagem, o dia de deixarmos esse corpo, não iria acontecer? Ou se iria acontecer daqui a um dia, daqui a 10 dias, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos? Como realmente funciona a nossa mente? Queridos irmãos, eu preciso com vocês ser prático. Porque o texto vai dizer assim, olha, no versículo 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, peraí. Deus não está mais, nós não estamos mais debaixo da ira de Deus, mas nós fomos alcançados para a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Então está perfeito, está bonito, está ótimo, está lindo. Que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos. Então eu poderia mudar essas palavras e dizer assim, quer vivamos, quer morramos, vivamos em união com Ele. Então, peraí. Nós não corremos risco de morrer somente de Covid. Viver é um risco. Mas nós precisamos, então, mudar a nossa maneira de pensar. John Piper, em o livro Coronavírus e Cristo, num devocional adaptado referente a essa bibliografia, fala da experiência dele diante da sala de espera de um médico para saber se ele estava ou não com câncer na próstata. E na sala de espera, ele, colocando as suas dúvidas e temores para o Senhor, Deus ministrou no coração dele que ele estava com um exame positivo, que ele realmente teria aquela doença. E Deus ministra isso ao seu coração. Então, imediatamente vem à sua mente todas as possibilidades, preocupações, probabilidades de cura ou não, medidas que teriam que ser tomadas, mas Deus continua ministrando então no coração daquele servo do Senhor. E ministrava em seu coração de forma a tratar com base nesses 2 versículos desse texto que nós lemos. Olha, quer vivamos, quer morramos, vivamos em união com Ele. Independente da pandemia, o que mais importa é que se você
está em Cristo, você, conforme o versículo anterior, você está destinado a ser salvo da ira de Deus. Então você tem a esperança da salvação, porque Deus colocou o seu Filho para morrer em seu lugar. Jesus Cristo. Então, com Covid-19 ou sem Covid-19, essa deve ser a nossa perspectiva como servos do Senhor, como aqueles que acreditam em Deus, como aqueles que têm uma esperança viva. Se nós vivemos, estamos com Jesus. Se nós morrermos, estaremos com Jesus. O problema é que na nossa pequenez, na nossa maneira falha de pensar, nós só pensamos que estamos morrendo. Mas a palavra de Deus diz que a verdadeira vida não é essa. Então somos desafiados a mudar a nossa maneira de pensar, colocar as coisas nos seus devidos lugares e refletir acerca dessas duas perguntas que eu fiz anteriormente. Que tipo de cristãos nós temos sido? O que temos valorizado? Como temos vivido? E onde verdadeiramente está a nossa esperança? A nossa esperança tem e deve estar em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Essa é a nossa viva esperança. Jesus Cristo, aquele que morreu, aquele que acalmou a ira do Senhor e se fez maldição no nosso lugar. Nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de lutas, nesse tempo de desafios, de incertezas, de dúvidas, onde muitas vezes as nossas ansiedades tomam conta de nós, a nossa maneira de pensar, ela se desvia da palavra do Senhor, eu quero dizer para você que me ouve, a nossa esperança está em Cristo. Você tem esperado nele? Onde você tem colocado a sua esperança? Queridos, ele diz assim, olha, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Somos e vivemos e continuamos presos aqui, na maneira de pensar, como se nós fôssemos daqui. E de fato, poucos são os que desejam partir. Mas em tempos de dificuldade, em tempos de confinamento, em tempo de mudança de vida, nós precisamos refletir no verdadeiro sentido dela. E o verdadeiro sentido da nossa vida é Jesus. A verdadeira esperança que temos deve ser colocada em Jesus. Então, queridos irmãos, você que nos ouve, assim como Deus falou ao coração de John Piper, Ele pode falar conosco, com você aí onde você está, enfrentando as diversas dificuldades. Se você está triste porque não vê ali uma pessoa amiga, um parente, se você está triste porque não está podendo ir à comunhão no templo como igreja do Senhor, digo, olha, a nossa maior esperança é a esperança da salvação. Então nós precisamos tirar os nossos olhos dessas circunstâncias e colocar em Cristo, o autor e consumador da vida. Quer você o louve no templo ou fora do templo, você deve fazê-lo com o coração contrito, porque Ele é a nossa esperança. Ele é aquele que perdoou os nossos pecados. Portanto, nós precisamos colocar tudo nos seus devidos lugares e ter, então, uma mente de Cristo, uma mente que exalte o nome do Senhor. O que mudou na sua vida antes da pandemia, na maneira de pensar, com a maneira de pensar atual? O que você passou a valorizar mais? Qual é o tempo que você está tirando para buscar mais ao Senhor? Até que ponto nós nos importamos realmente de pensar da maneira que Deus pensa? Bem,
Em Hebreus, no capítulo de número 4, diz assim, no versículo 1: portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Queridos, ninguém deve pensar que a promessa de entrar no descanso do Senhor falhou. Não. Se nós estamos por um breve momento atribulados, cansados, angustiados, deprimidos, a promessa do Senhor está valendo. Porque da mesma maneira que foi pregado para os servos no passado, que foi pregado para Moisés, foi pregado para nós. Portanto, a nossa esperança continua viva. E essa maravilhosa notícia nos foi dada, assim como foi dada àqueles que viveram nos tempos passados. Porém, nós precisamos crer nela. Porque somente os que creem podem entrar nessa promessa, no descanso do Senhor, para que, chegando o dia do Senhor, possam estar tranquilos, descansados e confiantes na esperança de Cristo Jesus. Então, queridos, olha, se vocês têm a Jesus, vocês têm a maior riqueza. Se vocês têm Jesus, vocês têm a esperança. Se vocês têm Jesus, por mais que tenhamos problemas nesse tempo, nós podemos confiar em Cristo, porque Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador e não há outro senão Ele. Mas nós precisamos pensar que a nossa mente precisa estar em sintonia com a palavra desse Deus. Nós precisamos pensar que com pandemia ou sem pandemia corremos riscos. E precisamos então estar preparados para o dia do Senhor. Você está preparado para o dia do Senhor? Como você tem se relacionado com Jesus? Queridos irmãos, na prática do nosso dia, precisamos lembrar da palavra de Deus. Quando as dores vierem, quando as preocupações acontecerem, precisamos nos lembrar que Jesus nos deu a promessa. Ele se fez maldição no nosso lugar, desviou a ira de Deus e, portanto, nós temos comunhão com o Pai. Como você tem vivido? Que esse tempo de dificuldades, todos os servos do Senhor, todos aqueles que temem ao Senhor, voltem-se para Deus em oração. Quer vivamos, quer morramos, precisamos estar preparados, vivos com Jesus ou não, estaremos com Jesus. E isso é o que realmente importa. Jesus é a nossa presença garantida no reino, na união com o Criador. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você ficar angustiado, desesperançado por algum momento, não deixe que esses pensamentos tomem conta de você, da sua mente. Não deixe que esses pensamentos te desviem do que realmente Jesus fez e é o que realmente importa, quando Ele morre no nosso lugar, para nos trazer salvação, para nos trazer vida e vida eterna. Que o Senhor, então, nos abençoe, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, com coronavírus, sem coronavírus, mas sempre, sempre com Jesus. Que Jesus, então, te guie, te fortaleça, renove a sua fé
e que você tenha esperança pautada em Cristo, através das promessas feitas em Sua palavra, para que possamos então entrar no descanso do Senhor, pela obra maravilhosa que Jesus fez, e não pelos nossos méritos ou pelas nossas ações, mas pela fé no reino de Deus e nas suas promessas. Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor fale, eu tenha falado ao seu coração. E nessa hora, eu te convido mais uma vez a fechar os teus olhos aí e onde você estiver, na sua casa, com sua família, onde for, e orarmos ao Senhor mais uma vez. Pai, nós bendizemos ao Senhor porque Tu és santo e não há outro como o Senhor. Louvado seja o Teu nome. Queremos viver, ó Deus, de forma que os nossos pensamentos estejam no Senhor, a nossa fé esteja firmada no Senhor, assim como a nossa esperança. Eu te louvo, ó Deus, bendigo o Teu nome e nessa hora, Pai, apresento ao Senhor cada irmão que está abatido, angustiado, com a sua esperança abalada, para que olhem para Jesus e, olhando para o autor e consumador da vida, estejam sendo renovados pela ação do Seu Espírito. Eu te louvo, oro ao Senhor agora com ações de graças no nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, que nesse tempo o Senhor nos dê tranquilidade e paciência para seguirmos com fé, fazermos o que é certo e assim exaltarmos o nome do Senhor. Cuide-se, proteja-se e mantenha a disciplina de buscar ao Senhor em oração, de conversar com Ele, para que Ele ministre e assim passemos por esses momentos e ressignifiquemos esses momentos que temos vivido como uma oportunidade de nos aproximarmos e buscarmos ainda mais ao Senhor. Deus abençoe sua vida e logo mais estarei pensando sobre a palavra de Deus e as comparações que Ele faz para que tenhamos então uma reflexão saudável na palavra dele. Deus te abençoe muito e tenha um dia na presença dele. Amém.